Fala, meu amigo, graça e paz. Quando nós falamos sobre o tempo, nós aprendemos que tempo é a duração dos fatos. Quando nós falamos sobre tempo, nós classificamos entre passado, presente e futuro. Nós classificamos o tempo entre passado, presente e futuro. Quando nós falamos de fato, nós aprendemos que fato é aquilo que acontece pela vontade do homem. Aquilo que o homem objetiva, planeja, estabelece e faz que aquilo venha a ser uma realidade na sua vida. Ou seja, fato é aquilo que o homem estabelece como algo real, um fato real na sua vida. Mas existem também fatos que acontecem que não está submisso à vontade do homem, por causa da limitação do homem. O homem ele não tem domínio sobre todos os fatos ou tudo aquilo que acontece. Não está subjugado à vontade do homem. São coisas que muitas vezes acontecem de forma inesperada na vida do homem. Está relacionado a coisas naturais, a coisas do ecossistema, mas o homem ele não tem controle sobre tudo que venha a acontecer. Nem toda a realidade está submissa à vontade do homem. Quando nós falamos sobre fatos ainda, nós aprendemos que todos os fatos estão debaixo da vontade de Deus. Quando nós falamos vontade de Deus, nós falamos da vontade de Deus diretiva, ou seja, Deus quer que aquilo venha a acontecer. É da vontade de Deus. Deus planejou no seu coração e quis que aquilo viesse a se tornar uma realidade. Nós chamamos de vontade diretiva. É uma vontade direta do coração de Deus para que algo venha a acontecer e se torne real, seja na vida do homem ou seja em outra coisa qualquer. Mas nós falamos também que existe o fato que acontece que não é da vontade de Deus. Nós chamamos que é a vontade permissiva de Deus. Deus permite que isso venha a acontecer. Mesmo tendo Deus sobre o domínio de tudo e sobre o domínio sobre todas as coisas, Deus respeita a vontade, ou seja, o direito de escolha do homem. O homem tem direito a escolher, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele pode tomar decisão. Deus não impõe, Deus não coage a pessoa, o ser humano, a tomar a decisão que ele quer. Deus simplesmente ele permite que o homem tome suas decisões, que faça a sua escolha. É por isso que nós temos que ter responsabilidade em tomar decisões. É por isso que nós temos que ter responsabilidade quando nós vamos fazer as nossas escolhas. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Deus simplesmente estabelece o caminho certo, Deus simplesmente orienta a nós tomarmos a direção certa, mas muitas das nossas escolhas não são escolhas direcionadas de Deus. Existem muitas pessoas que falam, eu faço tudo dentro da vontade de Deus. Não, você não faz tudo dentro da vontade de Deus, porque muitas das vezes os nossos sentimentos egoístas, a nossa vaidade, o pecado que ainda impera dentro de nós, faz que nós não venhamos tomar todas as decisões dentro da vontade de Deus. Mesmo que nós venhamos querer tomar decisões dentro da vontade de Deus, nós ainda não conseguimos tomar todas as decisões dentro da vontade de Deus. Então, é muito importante nós entender que existe a vontade direta de Deus para a nossa vida. Existem coisas que acontecem na nossa vida simplesmente porque Deus permite, porque nós tomamos a decisão errada. Ainda falando sobre tempo em relação à vontade de Deus, nós entendemos o seguinte, nós entendemos que existe tempo determinado para todas as coisas. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, tudo que vem acontecer na nossa vida tem que obedecer às leis divinas. Uma organização, mesmo sendo dentro da vontade de Deus, mesmo sendo fora da vontade de Deus, tudo aquilo que vai acontecer, ele já está pré-estabelecido dentro das leis divinas. É por isso que nós não devemos de forma nenhuma ficarmos ansiosos. Nós não devemos ficar afoitos para que algo venha acontecer. Mesmo estando dentro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus, as coisas seguirão o seu rumo normal. Eles seguirão as leis divinas. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. A segunda coisa é que nós aprendemos é que a palavra subsiste ao tempo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 35. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ou seja, a palavra de Deus ela subsiste ao tempo. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, a palavra de Deus, ela não necessita da ocasião ou da circunstância para que venha a ser uma realidade. A palavra de Deus simplesmente acontece independente de qualquer coisa. Porque Deus, ele não falha. A palavra dele há de se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus subsiste
subsiste ao tempo, à circunstância e à ocasião. Nós aprendemos também que o tempo não traz o conhecimento suficiente, está lá no livro de João, capítulo 8, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. A nossa vida é como uma sombra, ou seja, o tempo passa. Nós adquirimos conhecimento, mas esse conhecimento que nós adquirimos ainda é pouco. Ou seja, o homem, ele ainda, independente do tempo que ele tenha, ele não sabe tudo. Nós aprendemos, nós nascemos ignorantes e nós morremos ignorantes. Não existe o dono da verdade, não existe o dono do conhecimento. Todos nós temos a nossa limitação. O que nós conhecemos ainda é pouco, não é suficiente. A Bíblia diz que Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. O homem, mesmo sendo o mais culto, o mais conhecedor, o mais diplomata de todo, ele não tem o conhecimento suficiente para dizer que ele é dono da verdade. Nós aprendemos ainda que o nosso tempo é pouco. Está lá no livro de Jó, capítulo 14, do 1 ao 2. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e debaixo de dificuldade. O nosso tempo é pouco. Ou seja, o tempo ele passa rápido e nós não conseguimos adquirir tudo que nós queremos. Nós não conseguimos fazer tudo que nós queremos. Nós não conseguimos falar tudo que nós queremos. O nosso tempo é pouco. A nossa vida passa como uma sombra. Ou seja, por isso que a Bíblia diz que nós temos que remir o nosso tempo. Ou seja, nós temos que ter sabedoria para administrar bem o nosso tempo. Nós temos que dar produtividade ao nosso tempo. O nosso tempo não pode ser um tempo ocioso, que nós venhamos gastar fazendo qualquer coisa e em qualquer lugar. Nós temos que simplesmente valorizar, dar importância ao nosso tempo. Não usar o nosso tempo com coisas fúteis. O tempo que nós temos é pouco. Nascemos hoje, mas amanhã nós estaremos descendo à sepultura como qualquer um mortal. Nós ainda aprendemos que é tempo de bendizer ao Senhor. Salmo 34:1. Bendiz, Senhor, bendiz ao Senhor em todo o tempo. Bendiz ao Senhor em todo o tempo. Os meus lábios o louvarão. Então, todo o tempo que nós temos que bendizer ao Senhor. O que é bendizer ao Senhor? É nós nutrirmos no nosso coração o sentimento de gratidão. É nós nutrirmos no nosso coração um sentimento de agradecimento por tudo. O salmista falou: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Se nós não sabemos administrar o nosso tempo, se nós não cuidamos do nosso tempo, o que nós estamos plantando não é culpa de Deus. O que tem acontecido no mundo atual não é culpa de Deus. O que tem acontecido no mundo, as mortes, o ódio, a violência, a ganância, não é culpa de Deus. É culpa da direção a qual o homem tem tomado. E as pessoas perguntam: onde está Deus? Deus está aí, nos ensinando a tomar a direção certa, a fazer a coisa correta, a não pecarmos. E uma vez que nós venhamos fazer as coisas certas, nós vamos colher o bem. Todo mundo é dono de si. A minha vida não pertence a ninguém, a sua vida não pertence a ninguém. Nós somos donos das nossas decisões. Hoje nós temos o poder de escolha. Então, esse é o tempo de bem dizer ao Senhor e agradecer pelos benefícios a qual Ele tem feito na nossa vida. Que Deus ele possa te abençoar. Lembrando, é só vitória.